Então, boa tarde. Vamos já iniciar a nossa 10ª prova da banca IDECAN, a resolução da nossa 10ª prova, né? Então, antes de ler o texto, vamos dar uma olhadinha nas questões. Questão 1 diz assim, no título, o termo no Brasil trata-se de... Então, vamos prestar atenção ao título. 2. Em relação ao uso da vírgula, pode-se afirmar que no trecho discorda-se da extensão, profundidade e rapidez do fenômeno, não da sua existência, fecha aspas. A vírgula que antecede o signo linguístico profundidade ocorre porque há... Não, então aqui já é gramática. Então, vamos dar uma olhada, vamos ler o texto. Cidadania no Brasil. Discorda-se da extensão, profundidade e rapidez do fenômeno, não da sua existência. A irracionalidade do sistema capitalista, iniciada há séculos, mas muito acelerada pelos avanços tecnológicos recentes, e a criação de blocos econômicos e políticos tem causado uma redução no poder dos estados e uma mudança das identidades nacionais existentes. As várias nações que compunham o antigo Império Soviético se transformaram em estados-nação. No caso da Europa Ocidental, os vários estados-nação se fundem em um grande estado multinacional. A redução do poder do Estado afeta a natureza dos antigos direitos, sobretudo os direitos políticos e sociais. Se os direitos políticos significam participação no governo, uma diminuição do poder do governo reduz também a relevância do direito de participar. Por outro lado, a ampliação da competição internacional coloca pressão sobre o custo da mão de obra e sobre as finanças estatais, o que acaba afetando o emprego e os gastos do governo, do qual dependem os direitos sociais. Desse modo, as mudanças recentes têm colocado em pauta o debate sobre o problema da cidadania, mesmo nos países em que ele parecia estar razoavelmente resolvido. Tudo isso mostra a complexidade do problema. O enfrentamento dessa complexidade pode ajudar a identificar melhor as pedras no caminho da construção democrática. Não ofereço receita da cidadania. Também não escrevo para especialistas. Faço convite a todos os que preocupam com a democracia para uma viagem pelos caminhos tortuosos que a cidadania tem seguido no Brasil. Seguindo-lhes o percurso, o eventual companheiro ou companheira de jornal poderá desenvolver visão própria do problema. Ao fazê-lo, está exercendo a sua cidadania. Agora vamos ler o texto, vamos ver a resposta. Então, cidadania no Brasil. Então, no título, o termo no Brasil trata-se de... Olha só, quando eu digo assim, cidadania... Cidadania é um nome, né? Um substantivo abstrato. E aí eu estou especificando no Brasil. Então, letra A, elemento linguístico que especifica, né? Elemento linguístico que especifica o núcleo cidadania. Bom, aqui na letra A não tem nada de errado. Por quê? Porque realmente cidadania no Brasil é uma expressão nominal. Repara que não tem verbo. E o núcleo é cidadania. E a questão no Brasil está especificando onde é essa cidadania. Então, é um elemento linguístico, sim, que especifica esse núcleo nominal cidadania. Então, percebe que na letra A eu não tenho problema. Na letra B, o termo restritivo do verbo, não tem verbo. Até porque eu já falei lá na aula de redação que a gente não coloca verbo no título, né? Então, repare que o título é uma expressão nominal. Então, não tem verbo. Letra C. Indicador de circunstância de lugar ao verbo. Até aqui estava certo. Indica
indicador de circunstância de lugar, sim, mas ao verbo não, que cidadania é um substantivo. Letra D. Elemento que indica enumeração argumentativa ao núcleo cidadania. Não, ele não indica uma enumeração, ele indica uma especificação, ele está especificando. Então, a gente já elimina também. E a letra E, expressão de natureza expletiva, aí a gente já sabe, expletiva é aquela expressão que você pode retirar, sem haver nenhum prejuízo semântico, sintático, né? Então, é claro que não, né? Não pode. Então, a gente já elimina também. Então, resposta letra A. Vamos para a questão de número 2. Em relação ao uso da vírgula, pode-se afirmar que no trecho discorda-se da extensão, profundidade e rapidez do fenômeno, não da sua existência, a vírgula que antecede o signo, ó, a banca IDECAN adora usar essa palavra signo como sinônimo de palavra. Então, a vírgula que antecede a palavra ou o signo linguístico profundidade, então, essa vírgulazinha aqui, ó, depois de extensão, ocorre por quê? Bom, sempre que você vai fazer uma enumeração, por exemplo, o verbo discordar. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Então, um verbo transitivo indireto. Aí ele vai trazer vários objetos indiretos. Por exemplo, se eu tenho uma enumeração, discorda disso, daquilo, né? Então, discorda-se da extensão, profundidade e rapidez do fenômeno. Então, sempre que você está fazendo uma enumeração, você vai colocando vírgulas para separar elementos de uma mesma função sintática, e entre o penúltimo e o último item dessa enumeração, você coloca um i, e não a vírgula. Então, é essa a regra. Essa vírgula aqui é para separar elementos de uma mesma função sintática. Então, letra A. Necessidade de separar adjuntos adverbiais deslocados? Não. Aposto explicativo? Não. Termos de uma mesma função sintática? Sim. Adjunto adnominal restritivo? Ó, primeiro que adjunto adverbial restritivo não se tem vírgula, né? Quando você não tem a vírgula, aí você restringe. E letra E, complementos nominais em sequência? Não, que aqui é objetos indiretos, ó. É objeto indireto, e tal. Então, a resposta é a letra C. Termos de uma mesma função sintática. Vamos para a questão 3. Ainda sobre o trecho, discorda-se da extensão, profundidade e rapidez do fenômeno, não da sua existência, pode-se afirmar que a partícula se trata-se de. Bom, então, olha só. Você já sabe que isso aqui é índice de indeterminação do sujeito, né? Olha só, verbo transitivo indireto mais a partícula se, você já sabe que isso aqui é índice de indeterminação do sujeito. Mas você percebe que a IDECAN, ela nunca pede a questão assim, direta. Tipo, ela quer que você conclua algo a partir do que você sabe. Por exemplo, é isso determinação do sujeito. Aí a letra A diz assim, elemento de indeterminação do sujeito paciente. Olha só, é claro que você fica na dúvida entre a letra A e a letra B. Por quê? Porque você aí tem elemento de indeterminação do sujeito paciente, elemento de indeterminação do sujeito agente. A única coisa que muda aqui é sujeito paciente e o sujeito agente. E você já sabe que índice de indeterminação do sujeito se liga à voz ativa. Só que o sujeito, ele está indeterminado, né? Por exemplo, na voz ativa. Apenas escolhe-se não dizer quem é o sujeito. Então, por isso que ele fica indeterminado, né? Então, por exemplo, quando eu boto assim, ó, precisa-se de funcionários. Precisa-se de funcionários. Repare que
isso aqui é indeterminação do sujeito, porque a gente sabe que tem verbo transitivo indireto, mas o se é indeterminação do sujeito. Aí você me diz, quem é o sujeito? Eu não sei, o sujeito está indeterminado, certo? Agora, quando eu uso, por exemplo, vendem-se casas. Esse se aqui, isso é partícula passivadora. Por quê? Partícula passivadora. Porque o verbo é transitivo direto. Então, casas é o meu sujeito. Só que aí na voz passiva, o sujeito ativo da ação ficou indeterminado. Né? No caso, isso aí, eu coloco como sujeito agora o objeto. Então, repara que a resposta é a letra B. Por que a letra B? Porque quando eu trato de indeterminação do sujeito, eu estou falando de um agente ativo. É um sujeito ativo. Precisa-se de funcionários. Por exemplo, discorda-se da extensão. A estrutura é de voz ativa. Então, o sujeito, ele é ativo também. Só que o sujeito está indeterminado. Entende? Então, a resposta é a letra B. Quando a letra, se você ficou na dúvida entre a letra A e a letra B é uma indeterminação do sujeito, mas de uma estrutura passiva, que é, no caso, essa segunda opção aqui que eu botei, vendem-se casas. Que isso aqui no caso, é partícula passivadora. Aí sim, é uma estrutura de indeterminação do sujeito paciente, né? Que é voz passiva, voz passiva. Então, a resposta é a letra B. Né? Então, repare que a CPCOM, ela acha que é muito fácil você diferenciar determinação do sujeito e partícula passivadora. Então, ela quer que você vá além, né? Então, a resposta é a letra B. Aí, a letra C. Partícula reflexiva? Não, que isso aqui é voz passiva, é voz reflexiva, não é o caso. Partícula fossilizada. O que é partícula fossilizada? É a mesma coisa daquelas parte integrante do verbo. É aqueles verbos que você sempre conjuga com um pronome oblíquo no junto. Então, por exemplo, arrepender. Você sempre vai conjugar eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende. Então, essa partícula fossilizada é a mesma coisa de parte integrante do verbo. Não é o caso também aqui, então a gente já elimina. E letra E, figuração como elemento de realce? Não. Né? Então, letra B é a resposta. 4. Acerca do texto, do gênero textual constante no texto 1, né? Acerca do gênero textual constante no texto 1, pode-se afirmar que há uma predominância de. Bom, então, repara, o texto não está falando de uma ideia, né? Então, se ele está falando de uma ideia, ele é um texto do tipo dissertativo. E dissertativo só tem dois, ou é argumentativo, ou é expositivo. Então, se o texto está falando de uma ideia, você já elimina narração, descrição, injunção, ou ele é argumentativo ou expositivo. Aí, ele é argumentativo quando? Quando o autor usa suas próprias palavras. E ele é expositivo quando o autor ele traz ideias e ele se isenta, ele não dá a opinião dele. Nesse caso, a gente viu que o autor dá a opinião dele. Então, é dissertativo argumentativo. Alternativa A. Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 diz assim: a respeito da oração, iniciada há séculos, na linha 2, pode-se afirmar que se trata de adjunto adnominal oracional explicativo, adjunto adverbial oracional de tempo, adjunto adverbial oracional de modo, complemento nominal oracional e aposto explicativo oracional. Então, a gente fica muito tentado a colocar
que é um adjunto adverbial de tempo, né? Iniciada há séculos. Mas a gente precisa ter cuidado e olhar a regra. Então, vamos lá na linha 2. Ó, a internacionalização do sistema capitalista, iniciada há séculos, mas muito acelerada pelos avanços tecnológicos e recentes. Olha só, iniciada há séculos, pessoal, isso aqui, ó, que tá depois da vírgula, eu poderia colocar um pronome relativo, ó, que foi, ó, eu poderia dizer assim, a internacionalização do sistema capitalista, que foi iniciada há séculos. Então, repara que isso aqui é uma oração, como eu já sei que eu poderia colocar um pronome relativo, eu já sei que todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva, né? E aqui, nesse caso, ela é explicativa porque está depois de vírgula. Aí, por que que não tem, então, um pronome relativo? Porque quando essas orações, ó, iniciadas há séculos, ela não tem o conectivo, a gente chama de oração reduzida, certo? Então, essas orações subordinadas, quando elas não vêm com a conjunção, no caso das orações subordinadas substantivas, ou com o pronome relativo, no caso das orações subordinadas adjetivas, mas ela é iniciada por um verbo na sua forma nominal, nesse caso aqui é o particípio, iniciada, a gente vai chamar isso de oração subordinada reduzida de particípio, né? Reduzida de particípio. Particípio. Tem a aula lá no módulo, viu? A oração reduzida e a oração desenvolvida. Particípio. Porque, ó, iniciada, repara que dá a ideia de acabada. Então, isso é uma oração, uma oração subordinada reduzida de particípio. Então, para resumir, você já sabe que toda oração subordinada adjetiva funciona como um adjunto adnominal, certo? Então, pronto, vamos lá para a nossa resposta agora. Então, é um adjunto adnominal explicativo. Por quê? Por que explicativo? Lembra que está depois de vírgula? Opa, desculpa. Lembra que está depois de vírgula? Ele está explicando, ele não está restringindo, porque as orações subordinadas adjetivas só tem duas. A restritiva, quando não tem vírgula, e a explicativa, quando tem vírgula. Então, aqui a resposta é a letra A, adjunto adnominal oracional, porque tem verbo dentro dele, ó, tem verbo, por isso que é oracional, e está explicando. Então, a resposta é a letra A. Muita gente colocou a letra B, mas não, não é não. Porque se ele está iniciando uma oração adjetiva, toda oração adjetiva é um adjunto adnominal. Simples. Ó, só para a gente anotar aí no caderno de anotações, né? Quando você tem um pronome relativo, todo pronome relativo não é uma oração subordinada, não inicia uma oração subordinada adjetiva? Adjetiva? Certo. Então, você sabendo isso, você vai anotar aí também que toda oração subordinada adjetiva exerce a função de adjunto adnominal. Então, são esses dicas, esses macetes que faz com que a gente ganhe tempo lá na hora da prova. Então, vamos para a questão de número 6. A questão de número 6 diz assim: a partícula si possui na língua portuguesa várias funções morfossintáticas e vários significados. Sobre tal partícula, presente neste trecho do texto, abre aspas, se os direitos políticos significam participação no governo, uma diminuição do poder do governo reduz também a relevância do direito de participar. Então, ó,
Você percebe que aqui, ó, quando eu tenho aqui, ó, se os direitos políticos significam participação no governo, vai gerar uma consequência, né? Com isso, ó. Uma diminuição do poder do governo reduz também a relevância de participar. Então, pessoal, se você identificou aí a relação de causa e consequência, não tem erro, né? Você vai olhar agora para... Então, existe causa e existe consequência. Aí você vai olhar para a parte que está começando com a conjunção. Então, aí se os direitos políticos significam participação, isso aqui é a causa. Eu poderia trocar por visto que os direitos políticos significam participação, ou uma vez que os direitos políticos significam participação no governo, vai gerar como essa consequência, ó. Consequência. Uma diminuição no poder do governo reduz também a relevância do direito de participar. Então, a gente vai olhar para a parte amarela, que é a parte que está começando aqui com a conjunção. Então, é causa. Letra B. Conjunção de valor causal. Repara que muita gente fica na dúvida, mas não é condicional, não. Tente trocar aí por uma conjunção condicional, caso, para ver se faz sentido. Muda o sentido. Caso os direitos signifiquem participação, não, muda o sentido, né? Muda a semântica. Então, não é condicional, é causal. Por quê? Para você ter certeza. Se você encontrar a relação de causa e consequência, então você vai ter que achar as duas coisas, né? Primeiro a causa e depois a consequência. A resposta é a letra B. Vamos para a questão de número 7. A questão de número 7 diz o seguinte, abre aspas, o que acaba afetando o emprego e os gastos do governo, fecha aspas. Percebe-se que, do ponto de vista dos fatores textuais, que... Então, vamos lá para a questão 7. A questão 7 diz assim, veja que aqui na linha 9. Então, vamos dar uma olhada lá na linha 9. Vamos lá, voltar rapidinho. Aqui, ó. Por outro lado, a ampliação da competição internacional coloca em custo a mão de obra e sobre as finanças estatais, o que acaba afetando o emprego e os gastos do governo. Então, essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui. Você percebe que esse o, quando ele está antes do que, ele é um pronome demonstrativo? Eu poderia dizer assim, isso acaba afetando o emprego e os gastos do governo. Então, lembre-se, sempre que o o estiver antes do que, esse o é pronome demonstrativo. E aqui, acaba afetando o emprego, mas também, isso é uma conjunçãozinha aditiva, e os gastos do governo. Aí, letra A. Falta total de coesão sequencial marcada pelo conectivo I? Nada a ver, porque coesão sequencial é quando você dá continuidade ao texto. E esse I traz um elemento e outro. Então, não tem falta de coesão, tem coesão mesmo, porque o texto está progredindo. Então, a gente já elimina a letra A. A gente já elimina a letra A. Letra B. A prejuízo textual em razão da utilização errada dos artigos? Bom, não vi nenhum erro aí, então não tem erro. Letra C. A uso completamente reprovável do gerúndio em qualquer nível da linguagem. Bom, aí quando diz assim, em qualquer nível da linguagem, pessoal, claro que não. Porque o gerúndio, tudo bem, o gerúndio está empregado de uma forma questionável, né? Que a gente sabe que o gerúndio é só para
ações simultâneas ou uma ação em processo. Aí, quando diz assim, o que acaba afetando, eu poderia, para ficar mais bonito, eu poderia botar assim, o que acaba por afetar, ficaria melhor, tudo bem. Mas quando ele diz que em qualquer nível da linguagem, é claro que não. Por quê? Quando a gente está falando no dia a dia, no senso, digamos assim, na oralidade, num contexto informal, esse gerúndio não é reprovável, não, né? Então, está errado. Letra D. A cadeia coesiva nos elementos de coesão, o O e o Q, sim. Eu não posso dizer, olha, está tudo certo. Há uma cadeia coesiva, ou seja, esses elementos, eles representam aí uma coesão textual. Ele faz com que o texto progride. Está certo, não encontrei erro. E a letra E, falta o sujeito para o verbo acabar. Ó, isso acaba, né? É isso que acaba. Então, tá aqui, ó, o sujeito. Esse que é um pronome relativo, retoma a esse isso que está reduzido, e são o sujeito aqui, é o sujeito do acabar. Então, tem sim o sujeito. Resposta, então, é a letra D. É a letra D. Você percebe que o nível dessa prova, ela está mais alta. Mas é por isso que a gente tem que treinar esse tipo de questão, para lá na hora da prova a gente se sair bem, né? Então, a resposta é letra D. Uma dica que eu vou dar, pessoal, como eu tenho estudado bastante a IDECAM, toda semana eu estou respondendo provas da IDECAM, eu até anotei aqui. Essas alternativas que tentam convencer você que o autor do texto não sabe escrever, em regra, estão erradas. Então, ó, quando ele diz assim, ó, isso é só uma dica, ó. Quando ele diz assim, falta total de coesão, prejuízo textual em razão disso, há um uso completamente reprovável, falta o sujeito do verbo, ele está tentando lhe induzir a dizer que o autor desse texto não sabe escrever. Então, esse tipo de alternativa são muito prováveis de estarem erradas. Em regras, estão erradas, né? Então, repare que a letra D, ela não diz isso. A letra D diz assim, a cadeia coesiva dos elementos de coesão textual, O e E. Então, tudo bem. Repare que ele não fez nenhuma crítica à escrita do autor. Então, resposta, letra D. Vamos para a questão 8. Essa questão 8 diz assim, na passagem, desse modo, as mudanças recentes têm colocado em pauta o debate sobre o problema da cidadania, na linha 10. O elemento desse modo marca a sequenciação textual. Não haveria qualquer desvio gramatical e a ideia seria preservada, ou seja, o sentido seria preservado, caso se substituísse o conectivo citado por. Bom, desse modo, traz uma ideia de conclusão. Conclusão. Eu poderia trocar pelo portanto, pelo então. Ó, então, as mudanças recentes, ou portanto, as mudanças recentes, desse modo, então repare que todas essas possibilidades aqui são conclusão, são conclusivas, né? Então, vamos para. Ó, aqui, quando eu bato o olho, eu já vejo aqui, ó, em vista disso, ó, isso aqui é causa. Ó, haja vista, né? Isso aqui é causa. Eis que. Eis que é explicação. Explicação. Em que se pese, ó, eu poderia trocar aqui pelo embora. Então, isso aqui é concessão.
concessão. Ó, em que se pese tais questões, né? Então, ó, embora tais questões, então aqui é concessão. A mesma coisa do posto que. Todo posto que é concessivo também. Então, a gente já elimina, e por eliminação, a gente chega no destarte. Destarte, a gente usa uma palavrinha que a gente sempre vai usar lá no final do texto, já para fazer a conclusão do nosso texto. Então, destarte as mudanças recentes, né? Então, desse modo, as mudanças recentes, então a resposta é a letra D. Destarte é conclusivo. É um elemento conclusivo. Então, a resposta é a letra D. Vamos para a questão 9. A questão 9 diz assim: no trecho, tudo isso mostra a complexidade do problema. Então, ó, tudo isso. Repara que isso aqui retoma algo que vinha sendo dito antes, né? Olha, tudo isso. O elemento textual isso possui natureza de coesão exclusivamente sequencial. Ó, cuidado com essas palavras restritivas demais. Exclusivamente sequencial. É claro que ele está progredindo, né? Está trazendo aí, mas repara que ele também ele está voltando no texto, né? Então, ele não é só sequencial, ele também retoma algo que já foi dito. Então, por isso que a gente já elimina a letra A. Esofórico. Bom, o esofórico é quando o referente ele está fora do texto. Esofórico é isso. Então, aqui não, o elemento está dentro do texto, foi dito antes. Catafórico. Catafórico é quando o referente ainda vai ser mencionado, está lá na frente, não é o caso. Expletiva, não, expletiva é aquelas questões que a gente pode retirar. E referenciação anafórica. Percebe que a letra E está perfeita, a letra E está completinha. É uma referenciação, referencial de natureza de coesão referencial anafórica. Ou seja, anáfora, retoma algo que foi dito antes. Então, resposta é letra E. E a questão 10. Essa prova aqui foi do Instituto Federal, para nível superior. Inclusive, eu baixei, era professor de geografia, mas é comum para todos os cargos de nível superior, né? Então, repara como essa prova estava num nível, se a gente responder de forma bem tranquila, a gente consegue gabaritar. Olha a 10, como está fácil. No trecho, ao fazê-lo, estará exercendo sua cidadania. Ocorre o signo linguístico fazê-lo, cujo acento gráfico ocorre pelo mesmo motivo de. Você percebe que aqui a gente tem o verbo fazer, mais esse pronome oblíquo átono aqui. Mas repara que o verbo termina aqui, não é fazer. Porque normalmente é assim, é fazer. Só que você sabe que quando você vai colocar o pronome oblíquo átono nessa posição de próclis, hora de ênclis, você suprime o R e aí vai ficar com acento. Por quê? Porque é um oxítono terminado em R. Então, fazê-lo. A regra está acentuado porque é uma oxítona terminado em R. Oxítono terminado em R. A letra A é também. Também é um oxítono terminado em "em". É oxítona. Séculos é proparoxítona, então a gente já elimina. Letra C é tecnológicos. Tecnológicos é proparoxítona. Relevância é paroxítona terminado em ditongo crescente. E fenômeno é proparoxítona. Então, a única que é oxítona é a letra A, também, né? Que é oxítono terminado em "em". Então, resposta tranquila. Essa questão 10 estava muito boa. Vamos aqui para a questão 11. Considere o seguinte inserto do texto. Nada fazia supor
Ó, nada fazia supor isso, ó, que a moléstia volvesse. Então, isso aqui está completando, ó, fazia, que uma coisa fazia ou alguém fazia alguma coisa. Então, isso aqui é objeto direto. Então, repare que está começando com a conjunção integrante, né? Então, essa oração destacada tem um valor de objeto direto. Então, você repara que isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E, olha só, não tem a conjunção? Tem. Então, por exemplo, só recapitulando com aquela outra questão, para a gente passar para 12. Isso aqui é uma oração desenvolvida. Por que desenvolvida? Porque tem conectivo. Então, se a oração subordinada tiver conectivo, pessoal, você já sabe que ela é desenvolvida. Tanto é que o verbo ele vai estar conjugado. Lá naquelas orações reduzidas, o verbo ele não está conjugado. O verbo é sempre em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio, particípio. Né? Então, vamos para a questão 12. A questão 12 diz assim: o território étnico de Alcântara, no Maranhão, começa a se formar no final do século XIX, com o abandono das terras por seus proprietários. Então, essa questão aqui, ela se repete praticamente em todas as provas da IDECAM, né? Por exemplo, quando tem aqui o abandono, a palavra, o substantivo abstrato vai pedir aí um complemento, né? Aí você já sabe que essa parte aqui, ó, que é passiva, ó, das terras. As terras foram abandonadas. Então, você já sabe que o termo passivo é o complemento nominal, ó, é complemento nominal, e o termo ativo, né, que é um termo aqui, uma informação a mais, aqui, ó, por seus proprietários. Foram os proprietários que abandonaram. Então, aqui o termo é ativo. Então, o termo ativo é um adjunto ad nominal. Então, a resposta é a letra B. Complemento nominal e adjunto ad nominal. Repara que ela diz assim, complemento nominal é complemento nominal? Não. Adjunto ad nominal é trocou, inverteu, né? Então, ó, essas outras aqui você já eliminaria as três, né? Porque é um termo passivo e adjunto ad nominal é sempre um termo ativo, né? Então, se é passivo, é complemento. Então, a resposta é a letra B. Vamos para a nossa 13ª. A 13 diz assim: tiras são textos que se valem de linguagem verbal e não verbal para construir de maneira sintética uma situação que causa humor, reflexão e crítica. Em vista disso, assinale a alternativa cujo conteúdo apresenta a temática central da tira de Fernando Gonçalves. Ó, aqui é: em troca de comida, posso tocar para vocês no inverno. Aí a formigazinha tentando tocar, né? Aí as cigarras, ha, 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 mangando, né? Cantando aqui. Aí a gente tem aqui para concluir a formiga aqui toda gelada, toda no gelo, né? E dizendo assim: elas baixaram minhas músicas na internet. Então, olha só, vamos fazer uma interpretação rapidinho aqui. Então, a formiga, ela chega, né? Ele está com violão, sabe cantar, e as cigarras estão protegidas do frio. E a formiga propõe uma negociação. Ele vai cantar para elas, em troca da proteção. Só que, por exemplo, como elas já baixaram as músicas na internet, elas já têm as músicas, não precisa fazer negociação. Então, elas recusam a negociação, porque elas já têm as músicas baixadas. Então,
qual é a crítica aqui que a gente tem nesse texto? Por exemplo, você compraria uma música que você consegue baixar de graça na internet? Não. Então, você está se recusando a comprar o que você tem de graça, aquela, aquela música. Então, é isso. Vamos para as alternativas. A alternativa A diz assim: falta de apoio aos artistas, inópsia cultural nos dias atuais. Inópsia é extrema pobreza, é falta de recursos. Será que essa é a ideia central, né? A temática central? A letra C, pobreza nas relações interpessoais, direitos autorais no mundo moderno. E a letra E, egoísmo na sociedade contemporânea. Bom, quando a gente pensa a ideia central, é claro que todas essas aqui dialogam com a ideia central, mas a ideia central, né, é falar sobre os direitos autorais no mundo moderno. Repara que aqui, ó, tem explicitamente. Lembra que eu falei na aula de interpretação de texto? A gente tem que guardar a nossa opinião e ler o que está no texto. Repara que aqui está dizendo, elas baixaram minhas músicas na internet. Ou seja, elas não compram porque... Então, aqui está falando sobre os direitos autorais no mundo moderno. Então, resposta letra D. Percebe que, olha, 68% marcaram a letra A. Falta de apoio aos artistas. Então, 68% marcaram a letra A. Mas entre a letra A e a letra D está mais completa, porque está falando sobre essa temática no texto. Então, a resposta é a letra D. Vamos para nossas duas últimas questões de português. Leia o texto abaixo, que é tido como dedicatória do narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas, para responder à questão. Então, aqui tem: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Sintaticamente, o segmento ao verme possui no texto a função de... Pessoal, quando a questão pedir para você fazer uma análise sintática de alguma expressão cujo texto está todo bagunçado, organize o texto na ordem direta para poder responder à questão. Então, vamos organizar o texto aqui. Aqui tem, no caso, é ao verme, né? Então, dedico ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. É claro que aqui eu estou escrevendo para a gente entender melhor, mas lá na hora você bate o olho e você já consegue. Ó, é, essas memórias pronto. Então, aqui seria a ordem direta. Ó, a ordem direta seria: dedico ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver essas memórias póstumas como saudosa lembrança. Então, ao verme é o objeto indireto, né? É o objeto indireto do verbo dedicar. Repare que o sujeito é Machado de Assis, né? É o Brás Cubas. Repare que o sujeito está em elipse, né? Está oculto, é eu. Eu dedico a alguém. Eu dedico isso a alguém. Então, ao verme é o objeto indireto do verbo dedicar, que é verbo transitivo indireto. Então, a resposta é complemento verbal indireto, letra D.
As outras opções, adjunto adnominal restritivo. Adjunto adnominal restritivo é essa parte aqui que começa com o pronome relativo, que roeu as frias carnes do meu cadáver. Então, não é o caso, não. Complemento nominal, não, porque está completando um verbo. Complemento verbal direto, não, é indireto. Adjunto adverbial de meio, não. Então, resposta, letra D. Vamos para a nossa última questão. No texto, a ausência da vírgula antes do elemento de coesão que constitui-se em um. Olha só. Repara que aqui é um pronome relativo. Se é pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva restritiva. Você já sabe disso. Agora, a questão, ela pede para você ir além. Desvio linguístico. Lembra da questão que eu disse? Que quando a questão diz que o autor escreve errado, desconfie disso. Não, não é um desvio linguístico. A letra B. Marcador textual sintático semântico de restrição do substantivo verbe, ao verbe que, o qual. Então, ele está restringindo. Não é qualquer verbe, é o verbe que primeiro roeu as frias cartas do meu cadáver. Então, a letra B está correta. Marcador textual sintático e semântico de restrição do substantivo verbo. Marcador exclusivo de não interrupção sintática? Não. Marcador de ambiguidade sintática? Não. Marcador de exageração semântica? Não. Então, a resposta é a letra B. Bom, agora vamos para as questões de raciocínio lógico. As de raciocínio lógico são bem rápidas mesmo, hoje. Vamos lá. A questão 16 diz assim, assinala a alternativa que apresenta um argumento válido. Ou seja, o que é um argumento válido? É uma proposição ou um silogismo. É aquele que você pode valorar como verdadeiro ou falso. Vamos lá. Ou então, é um silogismo mesmo. Você pode concluir algo. Você pode concluir algo. É uma conclusão, aliás. Conclusão. Verdadeira. Vamos lá. Todo matemático são feios e Maria não é matemática, logo Maria é bonita? Nada a ver, você não pode concluir isso. Só recapitulando aqui. Aqui tem as pessoas que são feias. Aí aqui tem as pessoas que são matemáticas. Matemáticas. E aqui eu poderia ter Maria dentro das pessoas feias que não são matemáticas. Então, aqui a gente não pode concluir isso, não. Vou eliminar. Letra A, eliminar. B. Todos os peixes são humanos e nenhum gato é humano. Logo, nenhum gato é peixe. Olha só, todos os peixes são humanos. Então, aqui eu vou colocar, aqui, humanos. Aí, aqui dentro, eu vou colocar peixes. Então, todos os peixes são humanos. E repare que nenhum gato é humano. Então, vou colocar o conjunto dos gatos aqui do lado de fora. Gatos. Aí, ele conclui, Logo, nenhum gato é peixe. Sim, exatamente. Só é olhar aqui, Os gatos estão fora do conjunto dos humanos e os peixes estão dentro do conjunto dos humanos. Então, a resposta é letra B. Resposta é letra B. Então, responda, pessoal, sempre usando esse macetezinho do silogismo, né, desses conjuntos, porque aí não tem erro. Vamos para a questão 17. A proposição composta formada pelo conectivo se, então, é chamada de condicional. A proposição se Pedro é médico, então Maria é dentista. É simbolizada por se P, então que? Onde P é Pedro é médico e
que Maria é dentista. Então, é rápido. Ó, só é olhar aí para as alternativas. Letra A. Pedro é médico, Maria é dentista? Sim. Pedro não é médico? Não. A gente já elimina. Maria não é médica? A gente já elimina a letra C. E aqui, os dois, ó. Então, resposta tranquila. Letra A. O P corresponde a Pedro é médico e o Q corresponde a Maria é dentista. Essa aqui é a questão para a gente não zerar mesmo, né? Vamos para 18. A respeito do conceito de proposição, é correto afirmar que, letra A, é uma sentença, seja ela de forma afirmativa ou negativa, na qual é possível atribuir um valor lógico verdadeiro, falso, ou verdadeiro e falso. Não, né? Ou é verdadeiro ou é falso. Não tem esse verdadeiro e falso. Aqui é a questão do terceiro excluído. Não existe esse terceiro aqui. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Então, a gente elimina a letra A. Letra B. Uma proposição sempre será considerada simples se puder ser expressa por símbolos. Não. Por exemplo, aqui, ó, P e Q. Ela está representada por símbolos e ela é composta. Então, aqui não é essa questão de simples, não. Simples é quando tem só uma. Então, a gente elimina a letra B. Vamos para C. A proposição fui ao supermercado fazer compras e transferir uma quantia para minha mãe é classificada como uma proposição simples. Não, olha aqui o conectivo. Ó. Eu fiz isso, ó, fui ao supermercado, P, e transferi uma quantia para minha mãe, Q. Então, aqui são duas, é uma proposição composta. Letra D. Sentença interrogativa, imperativas, exclamativas, são exemplos que não são classificados como proposição? Sim, verdade, né? Porque proposição é sempre uma frase declarativa. Então, se a oração, né, ou se as frases forem interrogativas, imperativas, exclamativas, saiba que não é proposição, é só sentença aberta. Letra E. Uma frase imperativa pode ser uma proposição? Não. Então, resposta é letra D. Vamos para a nossa penúltima questão. A proposição se desenvolve back-end, vou chamar de P. Então, outro programador trabalha com front-end, Q, e diagrama visual dos gráficos, R. Pode ser expressa simbolicamente por. Então, aqui você já sabe que é se P, então Q e R. Aí, pela uma questão, como aqui são três proposições e não duas, então, você já elimina a letra A, porque a letra A só tem duas. E aqui a gente tem três. Você já sabe que você vai colocar o parênteses aqui, ó. Por quê? Porque o I é a prioridade absoluta. O I é em primeiro lugar. Depois o ou, depois o sim, então. Então, você vai separar aqui a proposição ligada pelo I. Então, vai ficar assim, ó. Então, a resposta aí, só de bater o olho, você já sabe que é a letra C. P, sim, então, Q e R. Resposta é a letra C. Olha, as outras não faz sentido, porque aqui tem um O, não existe o O. Aqui tem um si, somente si. E aqui inverteu, né? Botou primeiro o I, botou depois o si, então. Então, não faz sentido também. Então, por eliminação, não teria como errar essa questão. Letra C. Agora vamos para a nossa última questão. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença declarativa, a qual se pode atribuir um valor lógico. Sentença declarativa é a mesma coisa de proposição lógica. Proposição lógica. Então, resposta. Ó, letra A. Nossa, está chovendo muito. Aqui é uma frase exclamativa. João estudou muito e está preparado para a prova.
Pronto, aqui é a resposta. Planeje sua vida como se fosse seu melhor negócio. Então, planeje, ó. Aqui é uma frase imperativa. Qual será o campeão da Copa do Mundo de Futebol de 2022? Aqui é uma frase interrogativa. Quais os pré-requisitos para tentar um concurso? Frase interrogativa também. Então, a única frase declarativa é a letra B. Resposta, letra B. Bom, pessoal, então é isso. Deixa eu só parar aqui a gravação para a gente finalizar mais essa aula. Se vocês tiverem dúvida, podem falar, podem mandar mensagem aí para a gente aproveitar esses últimos minutos aqui e responder as dúvidas também.